chamam por Rui. Eu tive dificuldades de acostumar com as pessoas, né? Na parte comercial eu combinava uma coisa, dependia de terceiros, existia problema de conquistar aquela pessoa para trabalhar para mim, aquela pessoa nunca era honesta, tal. Então foi indo, eu vi a necessidade de mexer com essas pessoas, entrando no íntimo dessas pessoas. Então eu fui treinando. Então durante toda a minha vida eu fui um mini líder, um pequeno líder, mas conquistando as pessoas e amoldando essas pessoas da melhor maneira possível, com cosmoética, né? Sem interesse de uma parte só. Então foi aonde a gente descobriu um monte de coisa, o movimento de energia, por aí. Se já perguntar, não sei, foi mal a pergunta. Surgiu esse trabalho seu, essa ligação sua com o lado energético, com o trabalho energético? Bom, a gente sabe que as árvores, as plantas, os animais, tudo vive por uma determinada energia. Só que essa energia a gente não vê, mas sente ela. Então eu vendo, falo, bom, será que só tem essa energia? Eu tenho outras energias também. Então a gente imagina, quando vê uma pessoa com raiva da outra, duas pessoas brigando, os dois estão contaminados com aquela briga, com aquele ódio. Então eu acreditava, isso aí tem alguma coisa rolando. Quando a gente ama uma pessoa e a outra pessoa está recebendo amor, está rolando alguma coisa. Então essa coisa o que é? Então poderia ser chamada de energia. Então, de repente a gente pega essa energia e joga ela para as coisas. Joga ela para as plantas, joga ela para uma relação comercial, joga ela para o amor, joga ela para a briga, joga ela para acertar as coisas, a vida da gente. E de repente, jogando assim, eu vi que minhas coisas corriam muito bem. Aí eu pensei, será que eu não posso fazer isso pelas pessoas? Aí de repente eu comecei a passar esses pensamentos, essas coisas para as pessoas. E comecei a afetar as pessoas também para o lado bom, que as pessoas começaram também a sentir aquilo que eu sentia, mas sem palavras, só de pensamento, de sentimento. E a pessoa passou a receber aquelas informações e agir daquela maneira. E passaram a me procurar mais vezes porque gostou daquela ideia e tinha mudado o procedimento dela. Então, para mim, tudo é energia. Não sei de onde não acredito em nada. A coisa começou a funcionar assim. Qual a sua ligação com esse lado parapsíquico, de manifestação espiritual e tudo? Eu acredito que eu já nasci não é melhor que os outros, mas já com essas coisas sobressaindo. Eu fui um menino que nasci chorando e chorei até 5, 6 anos, uma agonia, uma tristeza muito grande, uma ansiedade muito grande, uma coisa irritante. Eu não me acostumava no planeta Terra de jeito nenhum. Eu cresci assim, com bastante agonia, não gostava de olhar para as pessoas, eu via as pessoas doentes, tristes, amarguradas. Então isso me fazia muito mal, me deixava desesperado, que eu chegava a ficar trêmulo, o corpo inteiro tremia. E eu não via saída. Então eu falava, Deus, mas que Deus não vai resolver o problema. Todo mundo, quanto mais religioso, mais desequilibrado eu via as pessoas. Então não era por aí. Então eu buscava, eu ia na igreja, chegava até desmaiado na igreja, não aceitava aquilo. Então, chegar perto de pessoas, umas pessoas me faziam muito mal, as outras mais ou menos. Então eu sentia que eu era afetado por alguma coisa. Mas eu até hoje não acredito em nada. Os fenômenos acontecem, eu ainda questiono eles. Será que é alguma influência? Será que não é? Eu não acredito nas coisas. Eu pesquiso as coisas, eu exploro as coisas até esperar um resultado e falar, não, eu estou enganado. Então foi assim. Então eu via o católico, o religioso, eu tinha dó dele. Ele estava numa dependência de uma coisa furada, de uma coisa falsa, de uma procura, estava assim, esperando uma coisa que não era real. Eu sentia que aquilo não ia resolver o problema dele. Então era um disfarce. Eu via outras religiões, uma repetia a história da outra. Aí falavam, um espiritismo. Eu falava, puxa vida, esses coitados ficam fazendo a mesma coisa a vida inteira e não resolve. Eu via os espíritas,
também assediados, também com problemas, também tristes, também amargurados. Geralmente eles têm enfiado no centro da cabeça a pobreza, a servidão, a escravidão. E eu achava, não deve ser por aí a coisa, então também não me satisfazia. Eu tinha dó dos espíritos também, falando, não tem, esse caminho não está certo. Mas eu tinha medo de falar para as pessoas que eu não acreditava em nada, que eu não precisava depender de nada, que eu tinha que depender de alguma coisa do meu interior. Eu tinha medo de pensar nisso, eu tinha medo de enlouquecer, que a solução das coisas estava dentro da minha cabeça, não na cabeça do padre, na cabeça do espírita. Eu achava que toda a magia, toda a solução das minhas coisas era dentro da minha cabeça, de dentro para fora. Então eu sofria muito porque as pessoas procuram a solução de fora para dentro, procura na religião, procura em Deus, procura no amigo, procura no prefeito, procura no vereador, procura no presidente da república, procura no patrão, e depende do patrão. Então é uma dependência muito grande. Eu acho isso uma safadeza, uma desonestidade. Então tudo isso me deixava alheio ao mundo, desligado do mundo e das pessoas. Eu nunca cultivei amizades, nunca cultivei nada, não cultuo nada, nem ninguém. Eu sempre vivi só com as minhas ideias. Mas não é por isso que eu nunca tive pessoas do meu lado, sempre com pessoas me procurando para conversar, me considerando muito. Eu achava aquilo tudo muito estranho, que não tinha necessidade de nada disso, essa interdependência das pessoas. Então, me levou a viver sempre meio isolado, mas sempre com gente me procurando, dia e noite, um para viajar, um para trabalhar junto, outro para fazer serviço. Então, eu fui acostumando com isso tudo. Bom, e vivi com esse problema, que eu tinha certeza que eu não ia nem para o céu nem para o inferno, que isso é uma historinha para criança dormir cedo. Então, medo também de ser castigado, eu nunca tive medo de ser castigado, nem pelos deuses, nem pelos demônios. Eu nunca tive medo de pessoas igual eu, ser humano igual eu, humano, ou forte, ou fraco, ou louco, ou equilibrado, nunca me amedrontou. Nunca tive medo de ladrão, nunca tive medo de assombração. Às vezes eu tive muito medo, dependendo do lugar que eu chegava, me arrepiava o corpo inteiro, então me dava eu falava, vou sair daqui que está me arrepiando muito. Então não era medo, era medo da sensação, não era medo do local ou de alguém que pudesse aparecer. Esse medo da sensação, hoje eu classifico ela como uma energia não muito boa, que está naquele local, que me afeta. Então hoje eu já não tenho mais medo, mas eu sinto do mesmo jeito aquela influência. Bom, então, Pronto. Falar? Então, o que acontece? A gente tinha medo dessa energia, né? Não sabe de onde ela é. Então, só que assim, ela não se vê, mas eu sempre acreditei que existiu, e que ela compromete as coisas e ela ajuda as coisas. Mas eu sozinho, veja bem, uma pessoa com pouca instrução, com pouca informação, como eu sou de ler pouco porque o problema visual, a gente tem deficiência. Eu leio meia hora, fica a pupila dilatada, aí eu não consigo mais ler. Então, eu achava mais fácil justificar isso como uma anormalidade. Então, por exemplo, as sensações de chegar perto de uma pessoa, me sentir de acordo com a energia da pessoa. Então, eu mudava de lugares, sentia diferente. Se a pessoa tem dor no coração, eu sentia dor no coração. Se ela tem dor de barriga, eu sentia dor de barriga. Se ela tem dor de cabeça, eu tinha dor de cabeça. Então eu ia 2, 3 vezes por semana ao médico. Passei a ser um grande amigo do médico, ia lá, ele me atendia na frente dos outros, falava, mas você não tem nada, você tem a saúde perfeita, você é equilibrado, você vai durar 100 anos, é difícil pessoa com a saúde que você tem, mas você tem hipocondria. Ah, bom, então aí eu já fiquei mais feliz um pouco. Eu continuei com as manifestações, mas pelo menos já tinha nome, eu sou hipocondríaco, então eu tenho essas coisas, porque eu sou hipocondríaco, eu sinto todas as doenças. Bom, então ficou até bonito. O que você tem? Não, eu sou hipocondríaco, eu sinto todas as doenças e tal, mas não tenho doença nenhuma, tenho a saúde perfeita. E foi. Então,
minha vida foi de muita dificuldade, porque, veja bem, as pessoas entregam na mão de Deus, outro entrega na mão do patrão, outro na mão do presidente, outro não sei de quem, e outro entregar na mão de ninguém, que eu achava que todo mundo era uns loucos, uns doentes, uns anormais. Mas ao mesmo tempo eu tinha medo de uma hora, eu com a minha consciência, com essas ideias, um dia aquilo ia explodir e eu ia enlouquecer e eles iam me internar. Então tinha hora que isso chegava a ponto de me dar uma tremedeira aí, e eu desesperado ficar respirando comprido, forte, rápido, aquela respiração forçada, aí voltava, normalizava. Aí eu olhava no espelho e falava assim, eu não sou normal, alguma coisa está errada comigo. Saúde perfeita, a mente perfeita, por que acontece isso? Então a minha vida foi assim, a vida inteira com esses problemas. Aí a primeira mulher, eu morei cedo com ela, eu comecei cedo, mas achava péssima aquela vida com ela. Então procurava outras mulheres para modificar a minha vida, não encontrei. Acabei separando, não deu certo, não tem nenhum trauma, separei numa boa com ela. Aí encontrei uma outra mulher. Mas o dia que eu vi essa outra mulher, ela estava trabalhando e eu olhei na cara dela e falei, puxa vida, a mulher que eu procurei a vida inteira, eu sentia que eu conhecia ela de muitos anos. Eu olhei para ela e falei, essa mulher vai morar comigo. É a pessoa que eu procurei a vida inteira e sentia que era uma saudade assim que era ela. Aí ela passou por mim, eu me posicionei assim de galã, mas não resolveu nada, não deu nem bola para mim. Ela passou, foi embora, não se importou comigo. Eu fui assim até a esquina, que ela estava perto da esquina, fiquei olhando ela virar a esquina lá em cima. Aquilo quase me matou, falei, agora nunca mais vou vê-la. Aquela sofrimento, aquela tristeza. Bom, cheguei em casa e falei para minhas filhas, ó, eu achei uma mulher hoje, ela vai morar com nós e eu quero que vocês fiquem contentes com isso, porque e me arrumam um papel bonito de carta que eu vou escrever uma carta para ela. Aí minha filha falou, essa é igual às outras que o senhor arruma, vai ficar uns dias só. Eu falei, não, essa vai ser para sempre. Escrevi uma cartinha para ela, botei os 2 telefones, o endereço, e ela não me deu resposta. Eu levei, parei na porta da firma que ela trabalhava, mandei um menino entregá-la para ela, fiquei esperando, fiz com que ela não me visse e vim embora. E esperei um mês, todo dia ela não me dava resposta. E um belo dia ela ligou, eu combinei, fui, conversei com ela, contei a minha vida inteira como era, saí com ela, falei, vem conhecer minha família, levei, apresentei toda a família e comecei um namoro 7 horas da manhã, 11 horas da tarde, meio-dia e meio, 5 e meia da tarde e 8 horas da noite até meia-noite. Então foi um amor e paixão misturado, foi a coisa mais gostosa que aconteceu na minha vida e durou até hoje. Acabou a paixão, mas continuou o amor. E o que eu noto é o seguinte, era a mulher que eu sempre procurei, não sabia que era ela, não sabia qual era, mas quando eu a via, tinha certeza que era ela. Uma coisa que eu aconselho a todas as pessoas, não existe meio termo, ou dá certo ou separa, não tem, não porque ela é boa, ela tem o rosto bonito, não porque ela tem a perna bonita, porque ela tem a voz boa, não, tem que ser completo, a gente tem que amar completo, tem que dar certo completo, para dar certo completo, tem que dar certo 100% na cama, se der 100% na cama, todas as coisas são resolvidas, todas as coisas batem, porque a cama é a união de 2 energias. Se bateu essas 2 energias, o resto tudo bate, tudo dá certo. Aí fica bem. Vamos dar um espaço aí, porque às vezes quer fazer alguma outra pergunta. Dessa influência energética que você sente nas pessoas e na vida da gente? Bom, então, a minha segunda mulher, eu criticava todas as religiões. Ela falava, nós poderíamos ir tomar um passe, ir num centro espírita ali. Falei, larga de ser ignorante, isso não leva a lugar nenhum, isso está ultrapassado, larga a mão disso. Mas para ser gentil, eu acabei indo. Fui, achei aquilo muito atrasado, entende? Muito atrasado, mas fui, não importei. Aí passou. Num belo dia, devido a uma doença, malária, eu estava morando na floresta amazônica, numa região de muita malária,
ela pegou os dois tipos de malária, um só já é danoso, ela pegou os dois tipos e ela estava grávida, então os sintomas da gravidez e da malária são iguais. Então ela foi até assim, ficar toda atingida, eu não lembro o nome que se fala, mas são cruzes, a medida são cruzes, então ela está com o máximo das cruzes. Aí ela ficou muito ruim mesmo, eu levei ela no hospital, ela ficou internada 2 dias, a médica falou, olha, eu não tenho recurso para curá-la. Ela tanto faz morrer aqui como morrer em Cuiabá ou em Porto Velho, você escolhe quando você queira levá-la. Então, só que eu não quero que ela morre dentro do meu hospital. Agora, se leva ela para casa ou quer tentar hospitais, vai. Aí pôs um soro, segurei, me desequilibrou totalmente, eu não tinha avião lá, o meu carro eu não tinha condição de guiar, aí eu peguei um táxi e fui com ela, viajei para levá-la para o hospital. Mas aconteceu que no caminho acabou o soro, por causa do carro chacoalhar, a estrada ruim, aí eu fui obrigado a parar numa cidade. Eu parei numa cidade que tem seringais, e onde tem seringais tem muita malária, então as pessoas têm mais facilidade de curar. Então esse médico que eu levei ela no hospital no meio do caminho, esse médico falou, ela está morta, mas se você quiser que nós tentamos, eu não sei assim num termo aí que eu vou arriscar salvá-la. Arrisca. Então o que aconteceu? Eu levei ela no hospital, o dono do hospital tinha prática, aí começou o tratamento, ela ficou 40 dias lá. De repente, daí uns dias ela entrou em coma, deu uma parada nos rins, precisou fazer aquela diálise. Então ela não saía daquele quadro, ela abortou, estava de 3 meses, abortou lá no hospital e não saía daquele quadro triste. Eu perguntei para o médico, não tem saída? Ele falou, não, se você tem fé, começa a rezar. Eu, mas fé, eu não tenho fé e não gosto, não acredito nessas coisas. Até rezar até eu sabia, porque eu vim de uma família católica, mas para mim é a mesma coisa de fazer uma brincadeira. Então, antes, um ano, 2 antes, sei lá quando foi, uma primeira manifestação que eu tive, eu estava deitado, acordado, conversando com a minha mulher, eu fechei os olhos, veio uma voz e falou assim, o teu amigo, o teu companheiro, chama-se Benjamin Franklin, leia tudo sobre ele, saiba quem é ele, que ele é seu amigo, teu companheiro. Aí eu brinquei, falei, puxa vida, não podia ser uma pessoa melhor? Depois eu fui ler alguma coisa dele, o cara é monstruoso, o cara é maravilhoso, ele fez a Constituição Americana, está aí há 180 anos, não mudaram nada, teve um monte de invenção, foi um cara muito bom, eu tenho informações dele muito boas. E tive outras manifestações. Então naquele momento que ela estava no hospital, eu ia rezar o quê? Eu fechei a porta do apartamento do hospital, joguei um colchonete no chão, deitei no chão, levantei as mãos para o céu e falei, se existe alguém aí nessa dimensão, ou se tem nessa dimensão esse meu amigo Benjamin Franklin, eu peço para ele humildemente, de todo o coração, que ajude a salvar essa criatura, ela é tão bondosa, eu gosto dela, ela tem 2 filhos para cuidar, eu gostaria que ela não morresse agora, que ela durasse mais um pouco. Quando eu fiz isso, eu vi umas 3 bolas, igual, 3 bolas de fumaça assim, vindo, passando por mim e indo para o lado da minha mulher. Daí, quando terminou essas bolas, eu me senti tão bem, leve, parecia que eu estava nas nuvens. Aí veio uma ideia, aí eu falei, eu gostaria de pagar se ela curar de alguma maneira. Aí falaram, você o resto da sua vida cuida de crianças, pobre, abandonada, desequilibrada. Isso só já fazem 10, 12 anos, até hoje ainda não cuidei de nenhuma, eu tenho 6 para cuidar e eu esqueci desse fato. Mas eu cuido de adulto também, eu procuro trabalhar nesse mesmo esquema de melhora, de cura das pessoas. Bom, o fato foi que 4 dias depois ela saiu do hospital, todo mundo olhava para ela como se ela fosse uma assombração. E ela saiu do hospital e com cara boa, uma pessoa que ficou 40 dias em coma, ficou o fígado todo danificado, parada dos rins. Ela teve uma dor de cabeça muito grande durante 1 mês e está perfeitamente bem. Ele falou, ela vai ter, eu não sei a expressão que ele usou, vai ter um resquício aí, uma coisa aí, um resto dessa doença para sempre. Ela vai estar com o fígado ruim, o estômago ruim, ela passou por um tratamento muito bravo, que o remédio que tratou ela é muito sério. Então, só que aconteceu o seguinte, um mês depois ela está com a saúde perfeita, eu agora não estou bebendo mais, mas eu bebi muito de cerveja, ela bebeu muito comigo e nunca acontecia nada, se sentia muito bem. Então o fato foi o seguinte, ela foi curada por
uma energia, por uma pessoa, ou pela religião, como se fala, por uma entidade de outra dimensão. O médico ajudou realmente, é lógico, matou o vírus que estava dentro dela, mas ela ficou tão danificada, ficou tão enfraquecida que ela não tinha como reiniciar os glóbulos vermelhos. E foi um toque mágico de outra dimensão, que hoje eu sei que chama amparador, que são companheiros que, quando a gente está agindo para o lado do bem, estão junto da gente. Quando a gente está agindo para o lado do mal, ou sem ética, em vez de ser um amparador, seria um assediador. Isso eu acredito plenamente. E funciona bem com essa turma toda, tanto de amparador como de assediador. Sei lidar com os dois na maior alegria, na maior felicidade, na maior confiança. E lido bem, estou indo bem desse jeito. E espero outras perguntas para poder responder. Como você sente a influência do extrafísico? Do extrafísico? Desse momento em diante que minha mulher se curou, eu me interessei por essas coisas. Mas vou procurar o quê? O centro espírita, meu Deus do céu. Eu não acredito que essas coisas, não acreditava que essas coisas pudessem influenciar as pessoas. E eu via que as pessoas do centro espírita, por melhor que fosse, eu me sentia melhor do que elas. Melhor, bem entendido, equilibrado. Às vezes eu me sentia desequilibrado, eu ia no centro espírita e falava, pera lá, eu estou precisando ajudar essa pessoa, não ela me ajudar. Ela está pior do que eu. Eu saía de lá pior do que entrei, eu saía triste, falava, puxa vida, não tem onde procurar. Medicina era um fracasso, eles não entendem dessas coisas. Eles querem cuidar do corpo da gente. O meu corpo estava perfeito, minha mente que não estava bem. Bom, eu enlouqueci. De repente passou 40, 50 anos, já estou com 54 anos, não enlouqueceu, não deu nenhuma manifestação de loucura. Então não era loucura, era alguma coisa que estava além ou para a vida, além da vida, além do normal. Bom, então vamos lá. Eu vi uma vez no jornal, li, procura-se pessoas interessadas, grupo de estudo de coisas espirituais. Falei, caramba, isso aí deve ser o meu caminho. Aí fui lá, um cara todo cheio de dogma, cheio de... um chefinho, ele é um autêntico chefinho, o cara é organizador das coisas, meio afoito, meio ansioso, meio desesperado, meio cachorro louco, cheio de problema, mas com muita vontade, não é nem intenção, com muita vontade de passar a ideia dele e ser um chefe, ser um líder, ser mais um chefe mais um chefe de um centro espírita. Então, eu entrei na dele durante 6 meses. Só que logo que eu comecei, o cara tinha um fedor muito grande na boca, mas era um fedor antigo, uma coisa de 1000 anos, entende? Um cheiro de peixe morto, bacalhau morto, sei lá, uma coisa assim. Então eu olhava no olho dele, ele tem um olho meio de polícia germânica, né? Aquele olho profundo, fulminante assim. Filha da puta desse cara, eu quero mudar esse cara, eu mudar a vida dele. Então eu falei, você tem essa doença aí no seu estômago, aí no seu intestino.